Bom dia para mais uma nova leitura e hoje nós terminaremos o segundo livro de Crônicas, dos capítulos 30 a 36. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vem, Espírito Santo, batiza-nos com a Tua palavra para que possamos escutar essa santa palavra e nos deixar se transformar. Vem, Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Capítulo 30. Celebração da Páscoa. Ezequias enviou mensageiros a todo Israel e a todo Judá e também escreveu cartas a Efraim e a Manassés para convidá-los a vir ao templo de Jerusalém a fim de celebrarem a Páscoa em honra do Senhor Deus de Israel. O rei, seus chefes e toda a multidão de Jerusalém tinha resolvido celebrar a Páscoa no segundo mês. Não puderam fazê-lo em tempo porque não estavam santificados os sacerdotes em número suficiente e o povo não se tinha ainda reunido em Jerusalém. Tendo isso agradado ao rei e à assembleia, decidiram publicar em todo Israel, desde Bersabeia até Dan, a ordem de vir a Jerusalém para celebrar a Páscoa em honra do Senhor, Deus de Israel, pois desde muito tempo não mais fora celebrado como era prescrito. Partiram então os correios com as cartas do rei e dos chefes para todo Israel e Judá. Por ordem do rei, eles diziam: Israelitas, voltai ao Senhor, o Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, a fim de que ele se volte àqueles dentre vós que conseguirem escapar das mãos do rei da Síria. Não sejais como vossos pais e vossos irmãos, que prevaricaram contra o Senhor, o Deus de seus pais, o qual os entregou à desolação, como vedes. Não enfureçais vossa cerviz, como fizeram vossos pais. Dai a mão ao Senhor, vinde a seu santuário, que ele consagrou para sempre, e servi ao Senhor vosso Deus, a fim de que ele afaste de vós o ardor de sua cólera. Se voltardes para o Senhor, vossos irmãos e vossos filhos acharão misericórdia diante daqueles que o levaram para o cativeiro e voltarão à sua terra, pois o Senhor Deus é generoso e misericordioso e não desviará os olhos de vós se vos voltardes para ele. Assim, os correios passaram de cidade em cidade, na terra de Efraim, de Manassés e até Zabulon, zombaram deles e os escarneceram. Contudo, alguns homens de Asser, de Manassés e de Zabulon humilharam-se e dirigiram-se a Jerusalém. Também em Judá, a mão de Deus operou sobre os habitantes para dar-lhes o mesmo desejo de executar o mandato do rei e de seus chefes, conforme a palavra do Senhor. Grandes multidões afluíram a Jerusalém para celebrar a festa dos ázimos no segundo mês. Foi uma imensa afluência de povo. Eles puseram-se a destruir os altares que se encontravam em Jerusalém, a destruir todos os altares dos perfumes e os atiraram na torrente de Cedron. Imolaram a Páscoa no 14º dia do segundo mês. Os sacerdotes e os levitas, cheios de confusão, tinham se santificado e ofereceram holocaustos no templo. Ocupavam seu lugar normal, como prescreve a lei de Moisés, homem de Deus. Os sacerdotes aspergiam o sangue que lhes davam os levitas. Como houvesse na assistência muitos que não se tinham purificado, os levitas encarregaram-se de imolar a Páscoa para todos os que não estavam puros, a fim de consagrá-los ao Senhor. Grande parte do povo, com efeito, muitos de Efraim, de Manassés, de Zacar e de Zabulon, comeu a Páscoa, contrariamente à prescrição, sem ter se purificado. Mas Ezequias fez por eles essa prece: digne-se ao Senhor, na sua bondade, perdoar todos os que aplicaram seu coração à procura do Senhor Deus, o Deus de seus pais, conquanto não tivessem a purificação exigida para o santuário. O Senhor escutou Ezequias e perdoou o povo. Os israelitas que se encontravam em Jerusalém celebravam alegremente a festa dos ázimos durante uma semana, e cada dia os levitas e sacerdotes louvavam o Senhor com instrumentos possantes em honra do Senhor. Ezequias dirigiu palavras de encorajamento a todos os levitas que se tinham mostrado compreensivos no serviço do Senhor. Durante 7 dias comeram as vítimas da festa, ofereceram sacrifícios pacíficos e glorificaram o Senhor, o Deus de seus pais.
Mas a opinião de toda a multidão era de prolongar a festa por mais uma semana, e esses 7 dias suplementares foram celebrados com alegria. Ezequias tinha dado à multidão 1.000 touros e 7.000 ovelhas. Os chefes ajuntaram a isso 1.000 touros e 10.000 ovelhas. Os sacerdotes, em grande número, se tinham purificado. A alegria reinava em toda a multidão dos homens de Judá, entre os sacerdotes e os levitas, a multidão vinda de Israel e os estrangeiros vindos de Israel ou estabelecidos em Judá. Em Jerusalém houve grande júbilo, tanto que nada de semelhante se tinha visto na cidade, desde o tempo de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Finalmente, os sacerdotes e os levitas levantaram-se para abençoar a multidão, a voz dele foi ouvida, e a prece dele chegou até a morada santa do Senhor no céu. Capítulo 31. Reorganização do culto levítico. Acabadas essas festas, os israelitas presentes foram às cidades de Judá e despedaçaram as estelas, derrubaram as acerás, destruíram os lugares altos e demoliram os altares de todo Judá, Benjamim, Efraim e Manassés. Foi uma destruição radical. Feito isso, os israelitas retornaram cada qual para a sua cidade, cada qual para a sua terra. Ezequias restabeleceu as categorias dos sacerdotes e levitas segundo suas classes, tendo cada um deles sua função própria, seja para os holocaustos e os sacrifícios pacíficos, seja para o serviço de culto, seja para os cantos e louvores às portas da morada do Senhor. O rei reservou também uma porção de seus bens para os holocaustos da manhã e da tarde, para os dos sábados, das neumênias e das solenidades, conforme a prescrição da lei do Senhor. Ordenou ao povo que habitava em Jerusalém prover-se a manutenção dos sacerdotes e levitas, a fim de que esses pudessem consagrar-se à observância da lei do Senhor. Logo que essa ordem foi promulgada, os israelitas multiplicaram suas oferendas das primícias de trigo, do mosto, do azeite, do mel e de todos os produtos do campo com uma abundância de dízimos de toda sorte. Os israelitas e os filhos de Judá que moravam em Judá deram também o dízimo do gado e dos rebanhos, bem como o dízimo das coisas santas consagradas ao Senhor seu Deus, e fizeram dele montões. Esse estoque começou no 3º mês e só no 7º mês acabou. Vieram então Ezequias e seus chefes, e vendo esses montões, louvaram o Senhor e seu povo de Israel. Ezequias interrogou a esse respeito os sacerdotes e os levitas. O sumo sacerdote Azarias, da linguagem de Sadoc, respondeu-lhe: Desde que começaram a trazer essas oferendas ao templo, temos comido a saciedade, e delas nos restam muitas. O Senhor abençoou o seu povo, eis tudo o que sobra. Ezequias deu ordem de preparar celeiros no templo do Senhor, o que foi feito. Neles amontoaram fielmente as oferendas, os dízimos e as coisas consagradas. Para essa tarefa foi encarregado o levita Cononias, ajudado por seu irmão Semei. Sob a direção deles, Jaiel, Azarias, Naate, Azael, Jarmute, Josabade, Eliel, Gesmaquias, Maate e Banaias exerciam o ofício dos vigilantes, todos sob a ordem do rei Ezequias e de Azarias, governador do templo. O levita Coré, guarda da porta oriental, estava encarregado dos dons voluntários feitos a Deus, da distribuição das oferendas feitas ao Senhor e das coisas consagradas. Estavam à sua disposição nas cidades sacerdotais Edém, Miniamim, Jesué, Semeias, Amarias e Sequenias, com a missão de distribuir equitativamente sua parte a cada um, grandes e pequenos, segundo suas classes, com exceção, contudo, dos varões inscritos de idade de 3 anos para cima. Faziam a distribuição a todos os que vinham no templo do Senhor para o serviço cotidiano, conforme suas funções e classes. A inscrição dos sacerdotes era feita segundo suas famílias e as dos levitas, desde a idade de 20 anos para cima, segundo suas funções e classes. A inscrição de toda essa multidão mencionava toda a família, mulheres, filhos e filhas, porque a distribuição das oferendas devia se fazer com equidade. Quanto aos sacerdotes da linhagem de Araão, que moravam no campo e nos arrabaldes de suas cidades, havia em cada localidade homens nominalmente designados para distribuir porções a todo varão dentre os sacerdotes e a todos os levitas inscritos.
Foram essas as medidas tomadas por Ezequias em toda a terra de Judá. Praticou o bem, leal e fielmente diante do Senhor seu Deus. E em tudo que empreendeu para o seu serviço do templo, para a lei e as prescrições, só procurou a vontade de Deus, pondo na sua obra todo o seu coração, e tudo foi bem sucedido. Capítulo 32. Invasão de Senequeribe. Depois desses feitos, que eram provas de fidelidade, Senequeribe, rei da Síria, invadiu Judá e assediou as cidades fortes com o desígnio de se apoderar delas. Quando Ezequias viu que o objetivo de Senequeribe era Jerusalém, resolveu, de acordo com os chefes e seus oficiais, obstruir as águas das nascentes que se encontravam fora da cidade. E todos os ajudaram a executar esse projeto. Juntou muita gente que se pôs a obstruir todas as fontes, como também o riacho que corria no meio da terra. Porque, diziam eles, os reis da Síria haveriam de encontrar chegando aqui água em abundância? Ezequias, cheio de energia, reparou a muralha em ruína, levantou torres, construiu um segundo muro exterior, restaurou Milo na cidade de Davi e mandou fabricar lanças e escudos em grande abundância. Colocou à frente do exército chefes militares, reuniu-os perto de si na praça da porta da cidade e exortou-os à coragem. Sede valentes, disse-lhes ele, cobrai coragem, nenhum temor ou pavor diante do rei da Síria e de toda essa multidão que lhe arrasta após si. Há mais conosco do que com ele está um braço de carne, conosco está o Senhor nosso Deus, para nos auxiliar e combater conosco. A essas palavras de Ezequias, rei de Judá, o povo recobrou confiança. Senequeribe, que se encontrava diante de Laques com todas as suas forças armadas, enviou uma delegação a Jerusalém para dizer a Ezequias e aos homens de Judá: Eis o que diz Senequeribe, rei da Síria: Em que confiais vós para vos encerrardes dessa maneira em Jerusalém? Não vedes que Ezequias vos engana para vos fazer perecer de fome e sede, quando vos diz: O Senhor nosso Deus nos salvará da mão do rei da Síria? Não foi ele, Ezequias, quem suprimiu os lugares altos e os altares do Senhor, ordenando a Judá e a Jerusalém não se prostrar e não oferecer incenso senão diante de um só altar? Não sabeis o que fizemos, meus pais e eu, e todos os povos de outras terras? Puderam os deuses dessas nações salvar seus países de minha mão? Entre todos os deuses dessas nações que meus pais exterminaram, qual deles subtraiu sua nação de meu poder, para que vosso braço vos possa livrar do meu braço? Não vos deixeis, portanto, iludir por Ezequias, nem seduzir. Não confieis nele. Nenhum deus de nenhuma nação, nem de algum reino, pode livrar seu povo de minha mão, nem da mão de meus pais. Quanto menos vossos deuses poderiam livrar-vos da minha. Os homens de Senequeribe ajuntaram ainda muitas outras palavras contra o Senhor Deus e seu servo Ezequias, seu servo. Ele escreveu também uma carta cheia de ultrajes contra o Senhor, Deus de Israel, no qual atacava dizendo: Assim como os deuses das nações não puderam subtraí-las de minha mão, assim também o Deus de Ezequias não poderá livrar seu povo da minha. E tudo isso gritava em alta voz em hebraico para intimidar e assustar o povo de Jerusalém, que se encontrava na muralha, a fim de apoderar-se da cidade. Falavam do Deus de Jerusalém como dos deuses das nações pagãs, que não passam de obras feitas pela mão do homem. Nessa altura, o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, puseram-se em oração para implorar ao céu. E o Senhor enviou um anjo que exterminou todo o exército do rei da Síria no próprio acampamento com os chefes e os generais. E o rei voltou para sua terra inteiramente confuso. Quando ele entrava no templo de seu Deus, seus filhos saídos de sua própria carne assassinaram-no com um golpe de espada. Deste modo, o Senhor livrou Ezequias e os habitantes de Jerusalém da mão de Senequeribe e de todos os seus inimigos, protegendo-os contra todos os seus vizinhos. Muitos foram os que levaram a Jerusalém oferendas para o Senhor e ricos presentes para Ezequias, rei de Judá, que conquistou desde então um grande prestígio aos olhos das nações pagãs. Por aqueles dias, Ezequias caiu numa doença mortal, orou ao Senhor, e este lhe respondeu por um prodígio.
Mas Ezequias não se mostrou reconhecido pelo benefício recebido, pois seu coração se ensoberbeceu e a ira do Senhor se inflamou contra ele, como também contra Judá e Jerusalém. Todavia, como ele se humilhou com os habitantes de Jerusalém, do orgulho de seu coração, não se desencadeou sobre ele a ira do Senhor durante a sua vida. Ezequias possuía muita riqueza e glória. Mandou fazer depósitos para a prata, o ouro, as pedras preciosas, os aromas, os escudos e os outros objetos de valor. Também construiu armazéns para o trigo, o moço e o azeite, bem como estábulos para toda espécie de gado e apriscos para os rebanhos. Construiu para si cidades, adquiriu um grande número de rebanhos, de gado grande e miúdo, pois o Senhor lhe tinha dado imensas riquezas. Foi ele, Ezequias, quem fechou a saída superior das águas de Giom e as dirigiu para o ocidente da cidade de Davi. Teve bom êxito em tudo o que empreendeu. Todavia, quando os chefes da Babilônia lhe enviaram mensageiros para se informar do prodígio que tinha acontecido na terra, Deus o abandonou para provar e conhecer o âmago de seu coração. Os outros atos de Ezequias, suas obras piedosas, tudo isso se acha relatado na visão do profeta Isaías, filho de Amós, e no livro dos reis de Judá e de Israel. Ezequias adormeceu entre seus pais e foi sepultado na parte superior dos sepulcros dos filhos de Davi. Todo Judá e os habitantes de Jerusalém lhe prestaram as honras fúnebres. Seu filho Manassés sucedeu-lhe no trono. Capítulo 33. Reinado de Manassés, 698 a 643. Sua idolatria. Manassés tinha a idade de 12 anos quando começou a reinar e reinou 55 anos em Jerusalém. Fez o mal aos olhos do Senhor, imitando as práticas abomináveis das nações que o Senhor tinha expulsado de diante dos israelitas. Reconstruiu os lugares altos que seu pai Ezequias tinha destruído, erigiu altares ao deus Baal, mandou fazer ídolos de madeira Aserás e prostrou-se diante do exército do céu, ao qual prestou culto. Chegou até edificar altares no templo do Senhor, esse templo do qual tinha dito: meu nome residirá em Jerusalém para sempre. Construiu altares para todo o exército do céu nos 2 átrios do templo. Fez passar pelo fogo de seus próprios filhos no vale de Ben-Hinom. Entregou-se à astrologia, à adivinhação, à magia, praticou a necromância, a bruxaria e multiplicou os atos que desagradavam ao Senhor, provocando-lhe assim a ira. Erigiu no templo o ídolo que mandou fazer, do qual Deus tinha dito a Davi e a seu filho Salomão: nesse templo, na cidade de Jerusalém, que escolhi dentre todas as tribos de Israel, farei residir meu nome para sempre. Jamais removerei o pé de Israel do solo que dei a seus pais. Contanto que ponho todo cuidado em praticar meus mandamentos e a lei que lhes prescreveu Moisés, meu servo. Manassés arrastou Judá e os habitantes de Jerusalém a exceder em malícia todas as nações que o Senhor tinha aniquilado diante dos israelitas. Falou então o Senhor a Manassés e a seu povo, mas eles não lhe deram atenção. O Senhor fez então vir contra ele os generais do rei da Síria, os quais puseram Manassés em ferros, prenderam-no com uma dupla cadeia de bronze e levaram-no para a Babilônia. Na sua angústia, ele implorou ao Senhor, seu Deus, e se humilhou profundamente diante de Deus e de seus pais. Ele dirigiu-lhe uma prece e o Senhor ouviu sua oração, reconduzindo-o a Jerusalém sob o seu trono. Manassés reconheceu desse modo que o Senhor era verdadeiramente Deus. Depois disso, construiu um muro exterior na cidade de Davi, a oeste, voltado para o Giom no vale, até a entrada da Porta dos Peixes. Essa muralha, muito elevada, cercava Ofel. Colocou também oficiais em todas as cidades fortes de Judá. Fez desaparecer do templo do Senhor os deuses falsos e o ídolo, assim como todos os altares que tinha há pouco tempo construído na montanha do templo e em Jerusalém, e atirou-os para fora da cidade. Reconstruiu o altar do Senhor e ofereceu sacrifícios de ação de graças e louvor. Ordenou a Judá servir ao Senhor, Deus de Israel. O povo continuava, todavia, a sacrificar nos lugares altos, mas somente ao Senhor, seu Deus. Os outros atos de Manassés, a prece que dirigia a seu Deus e as palavras dos videntes que lhe falaram em nome do Senhor, Deus de Israel, tudo isso está consignado nos atos dos reis de Israel.
Sua pressa, a maneira como foi atendido, todas as suas faltas, suas revoltas, os sítios em que edificou lugares altos e erigiu Aserás e outros ídolos antes de se humilhar, tudo isso está consignado nas atas de Josai. Manassés adormeceu entre seus pais e foi sepultado na sua casa. Seu filho Amon sucedeu-lhe no trono. O reinado de Amon, 643 a 640. Amon tinha idade de 22 anos quando começou a reinar e reinou 2 anos em Jerusalém. Fez o mal aos olhos do Senhor como seu pai Manassés, sacrificando e rendendo culto a todos os ídolos levantados por seu pai. Mas não se humilhou diante do Senhor como ele, pelo contrário, sempre multiplicou seus delitos. Seus servos se conjuraram contra ele e o mataram na sua própria casa. Mas o povo da terra feriu os conjurados e proclamou rei em seu lugar seu filho Josias. Capítulo 34. Reinado de Josias, 640 a 609. Josias tinha a idade de 8 anos quando começou a reinar e reinou 31 anos em Jerusalém. Fez o bem aos olhos do Senhor, seguindo as pegadas de Davi seu pai, sem se afastar nem para a direita nem para a esquerda. No 8º ano de seu reinado, quando ele era ainda criança, começou a buscar o Deus de Davi seu pai, e no 12º ano começou a limpar Judá e Jerusalém dos lugares altos, das acerás e dos outros ídolos de madeira ou de metal fundido. Demoliram em sua presença os altares dos Baals, e ele próprio destruiu os obeliscos que estavam colocados nesses altares. Fez em pedaços os bosques sagrados, os ídolos, as estelas. Ele os reduziu a pó, que aspergiu sobre as tumbas de seus devotos. Queimou os ossos dos sacerdotes nos seus altares. Foi assim que purificou Judá e Jerusalém. Fez o mesmo nas cidades de Manassés, de Efraim e até mesmo de Neftali, no meio de suas ruínas. Demoliu os altares, quebrou e reduziu o pó às acerás e os ídolos, e destruiu todos os obeliscos em toda a terra de Israel. Em seguida, retornou a Jerusalém. No 18º ano de seu reinado, depois de ter purificado a terra e o templo, o rei encarregou Safã, filho de Aslias, Maasias, governador da cidade, e o arquivista Joá, filho de Joacás, da restauração do templo do Senhor seu Deus. Apresentaram-se estes ao sumo sacerdote Elcias, e lhe entregavam dinheiro trazido no templo e o que os levitas tinham recolhido de Manassés, de Efraim, de todo o resto de Israel, assim como de Judá, de Benjamim e dos habitantes de Jerusalém. Puseram esse dinheiro nas mãos dos empreiteiros e dos vigias dos trabalhos do templo, os quais o distribuíram aos que trabalhavam na restauração do edifício. Estes o entregaram aos carpinteiros e aos pedreiros para a compra de pedras de cantaria e madeira de carpintaria, assim como traves destinadas às construções que os reis de Judá tinham deixado cair em ruínas. Estes homens cumpriram fielmente sua tarefa. Tinham como inspetores para dirigi-los Jaate e Abidias, levitas da linhagem de Merari, Zacarias e Mesolã, da linhagem dos Catitas, assim como outros levitas que eram todos entendidos em música. Esses últimos vigiavam os carregadores e dirigiam todos os trabalhadores segundo sua especialidade. Havia ainda levitas secretários, comissários e porteiros. No momento em que se retirava o dinheiro que tinha sido levado ao templo do Senhor, o sacerdote Elcias descobriu o livro da lei do Senhor, dada por Moisés. Disse então Elcias ao escriba Safã: encontrei o livro da lei no templo. E ele o entregou a Safã. Este o levou ao rei e fez o segundo relato: teus servos fizeram tudo o que lhes confiaste, tiraram o dinheiro que estava no templo e os puseram nas mãos dos empreiteiros dos trabalhos. Por outra parte, acrescentou ele, o sacerdote Elcias me entregou um livro e começou a lê-lo em presença do rei. Ouvindo as palavras da lei, este rasgou suas vestes. Em seguida, deu esta ordem a Elcias, a Icã, filho de Safã, a Abdom, filho de Micas, ao escriba Safã e ao seu servo Asaías: ide e consultai o Senhor de minha parte, da parte do que resta em Israel e em Judá, a respeito das palavras deste livro que acabam de encontrar, pois grande é a ira do Senhor, que desencadeou sobre nós, porque nossos pais não observaram a palavra do Senhor, não pondo em prática tudo o que está escrito neste livro. Elcias e aqueles que o rei tinha designado
foram ter com a profetisa Uda, mulher de Selum, filho de Tícoa, filho de Araás, guarda do vestiário, ao qual habitava em Jerusalém, no 2º distrito. Quando lhe transmitiram sua mensagem, ela lhes respondeu: Eis o que diz o Senhor, Deus de Israel. Dizei àquele que vos envia a mim: Eis o que diz o Senhor. Vou fazer vir sobre este lugar e sobre os habitantes todas as calamidades, todas as maldições escritas nesse livro que foi lido na presença do rei de Judá, porque eles me abandonaram e ofereceram incenso aos deuses falsos, irritando-me com todas as suas maneiras de agir. Meu furor se inflamará contra este lugar, sem que se possa jamais extingui-lo. Ao rei de Judá que vos enviou a consultar o Senhor, assim lhe direis: Eis o que diz o Senhor Deus de Israel a respeito das palavras que ouviste. Porquanto teu coração se comoveu e te humilhastes diante de Deus, escutando o que eu disse contra essa terra e seus habitantes, porquanto te humilhastes diante de mim, rasgaste tuas vestes chorando, eu também te ouvirei, oráculo do Senhor. Vou reunir-te a teus pais, serás depositado em paz nas suas tumbas. Teus olhos nada verão da catástrofe que vou mandar a este lugar e aos seus habitantes. Eles referiam ao rei essa resposta. Então Josias convocou todos os anciãos de Judá e de Jerusalém. Depois ele próprio subiu ao templo, seguido de todos os anciãos de Judá e de Jerusalém, os sacerdotes, os levitas e todo o povo, desde o maior até o menor. E fez uma leitura integral do livro da aliança encontrado no templo do Senhor. O rei, de pé num estrado, fez na presença do Senhor um pacto no qual se comprometia a seguir o Senhor, a guardar seus mandamentos, suas ordens e seus preceitos de todo o coração e de toda a sua alma, e a pôr em prática todas as palavras da aliança escritas no livro. Fez com que aderissem todos os que se encontravam em Jerusalém e em Benjamim, e os habitantes de Jerusalém fizeram segundo a aliança de Deus, do Deus de seus pais. Josias fez desse modo desaparecer as abominações de toda a terra dos israelitas e impôs a todos que lá se encontravam que servissem o Senhor seu Deus. Enquanto ele viveu, não se afastaram do Senhor, o Deus de seus pais. Capítulo 35. Josias celebrou em Jerusalém a Páscoa em honra do Senhor, imolaram essa Páscoa no 14º dia do 1º mês, estabeleceu os sacerdotes nas suas funções e animou-os a servirem ao templo. Disse aos levitas que instruíam todo Israel e que estavam consagrados ao Senhor: Depositai a arca santa no templo construído por Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Já não precisais transportá-la aos vossos ombros. Estais agora a serviço do Senhor vosso Deus e de seu povo de Israel. Disponde-vos conforme a ordem de suas famílias e de vossas classes, segundo as prescrições de Davi, rei de Israel, e de Salomão seu filho. Ocupai vossos lugares no santuário, segundo as divisões das famílias de vossos irmãos, filhos do povo, com uma classe de família levítica para cada divisão. Imolareis em seguida a Páscoa e vos santificareis, a fim de prepará-la para vossos irmãos, conforme a palavra do Senhor transmitida por Moisés. Josias deu ao povo, a todos os que lá se encontravam, gado miúdo, cordeiros e cabritos em número de 30.000, tudo para imolar na Páscoa, e acrescentou 3.000 cabeças de gado, tudo tirado das propriedades do rei. Seus chefes fizeram também espontaneamente um presente ao povo, aos sacerdotes e aos levitas. Eusias, Zacarias e Jaiel, príncipes do templo, deram aos sacerdotes para a Páscoa 2.600 cordeiros e 300 novilhos. Conenias, Semeias e Natanael, seus irmãos, Assabias, Jeiel e Josabade, chefe dos levitas, deram a eles para a Páscoa 5.000 cordeiros e 500 novilhos. Estando todo o serviço preparado, os sacerdotes tomaram lugar assim como os levitas, segundo suas divisões, como o rei havia prescrito. Imolaram o cordeiro pascual, com o sangue correndo de suas mãos, os sacerdotes fizeram a aspersão, enquanto os levitas esfolavam as vítimas. Puseram à parte o holocausto para dá-los ao grupo de famílias do povo, a fim de oferecer ao Senhor como estavam prescritos no livro de Moisés. Assim, também procederam com os novilhos. De acordo com o rito prescrito, assaram ao fogo a Páscoa, cozeram as oferendas consagradas em panelas, caldeirões e sertãs e logo a distribuíram ao povo. Em seguida, prepararam tudo para si e para os sacerdotes, pois esses, os filhos de Arão, estavam até a noite ocupados em oferecer os holocaustos e as gorduras. Por isso, os levitas prepararam as carnes para si
e para os filhos de Arão. Os cantores filhos de Asaf estavam nos seus lugares segundo as disposições de Davi, de Asaf, de Emã e de Ditum, o vidente do rei. Os porteiros estavam à porta correspondente, não tiveram que abandonar seu posto, porque seus irmãos os levitas prepararam tudo para eles. E sendo nesse dia todo o serviço do Senhor disposto segundo a ordem de Josias, de modo que se pudesse celebrar a Páscoa e oferecer os holocaustos no altar do Senhor, os israelitas presentes celebravam seu tempo a Páscoa e a festa dos ázimos durante 7 dias. Nenhuma Páscoa semelhante a esta havia sido celebrada em Israel desde o tempo do profeta Samuel. Nenhum rei de Israel tinha celebrado uma Páscoa semelhante àquela que celebraram Josias, os sacerdotes, os levitas, como todo Judá, todos os de Israel que estavam presentes e todos os habitantes de Jerusalém. Foi no 18º ano do reinado de Josias que foi celebrada essa Páscoa. Depois desse acontecimento e da reparação do templo pelo rei Necal, rei do Egito, dirigiu-se para Carquemes, junto dos Eufrates, numa expedição militar. Josias saiu-lhe ao encontro. Necal enviou-lhes mensageiro para dizer-lhe: Que queres tu, rei de Judá? Não vou contra ti hoje, mas contra uma dinastia com a qual estou em guerra. E disse-me Deus que me apressasse. Guarda-te de opores a Deus que está comigo, para que ele não te leve à ruína. Mas Josias não quis voltar atrás. Em lugar de ouvir as palavras de Necal, que vinham da própria boca de Deus, disfarçou-se para combater e entrou em batalha na planície de Meguido. Aqueles dispararam contra o rei Josias. Então o rei disse à sua gente: Levai-me, pois estou gravemente ferido. Seus homens tiraram-no do carro e colocaram-no em outro carro que havia lá, e o levaram para Jerusalém, onde morreu. Foi sepultado no sepulcro de seus pais. Josias foi pranteado por todos os habitantes de Judá e de Jerusalém. Jeremias compôs uma lamentação fúnebre sobre ele. Todos os cantores e todas as cantoras falavam ainda de Josias em suas lamentações. É este um verdadeiro costume em Israel. Esses cantos fúnebres figuram no livro das Lamentações. Os outros atos de Josias, seus atos de piedade, de acordo com o que está escrito no livro do Senhor, seus feitos e façanhas, desde o primeiro até os últimos, tudo isso se acha relatado no livro dos reis de Israel e de Judá. E agora o último capítulo, terminando o segundo Crônicas, segundo livro de Crônicas, últimos reis de Judá, reinado de Joacás, 609, capítulo 36. A população da terra elegeu então Joacás, filho de Josias, e o estabeleceu rei no lugar de seu pai em Jerusalém. Joacás tinha 23 anos quando começou a reinar e reinou 3 meses em Jerusalém. O rei do Egito destronou em Jerusalém e impôs à terra uma contribuição de 100 talentos de prata e 1 talento de ouro. Em seguida, pôs no trono de Jerusalém o irmão Joacás, Eliacim, de quem mudou o nome para Joaquim, quando ao seu irmão Joacás, Necal o mandou para o Egito. Reinado de Joaquim, 609 a 597. Joaquim tinha idade de 25 anos quando foi elevado ao trono e reinou durante 11 anos em Jerusalém. Fez o mal aos olhos do Senhor seu Deus. Nabucodonosor, rei da Babilônia, atacou e ligou com dupla cadeia de bronze para conduzir a Babilônia, levando ao mesmo tempo os objetos do templo para o seu palácio em Babilônia. Os outros atos de Joaquim, suas abominações, tudo de que ele se tornou culpado, está relatado no livro dos reis de Judá e de Israel. Seu filho Joaquim sucedeu-lhe no trono. Reinado de Joaquim, 597. Joaquim tinha idade de 18 anos, foi elevado ao trono e reinou 3 meses em Jerusalém. Fez o mal aos olhos do Senhor. No ano novo, o rei Nabucodonosor mandou que fosse levado para a Babilônia com os objetos preciosos do templo do Senhor. Substituiu no trono de Judá e de Jerusalém Sedecias, irmão de seu pai. Reinado de Sedecias, 597 a 586. Sedecias tinha idade de 21 anos quando foi elevado ao trono e reinou 11 anos em Jerusalém. Fez o mal aos olhos do Senhor seu Deus e não se humilhou diante do profeta Jeremias, que lhe tinha vindo falar da parte do Senhor. Revoltou-se contra o rei Nabucodonosor, que contudo lhe tinha feito prestar um juramento em nome de Deus. Endureceu a cerviz
e tornou inflexível seu coração para não se converter ao Senhor Deus de Israel. Todos os chefes dos sacerdotes e o povo continuaram a multiplicar seus delitos, imitando as práticas abomináveis das nações pagãs e profanando o templo que o Senhor tinha consagrado para si em Jerusalém. Em vão o Senhor, o Deus de seus pais, lhes tinha enviado por meio de seus mensageiros avisos sobre avisos, pois tinha compaixão de seu povo e de sua própria habitação. Eles zombavam de seus enviados, desprezavam seus conselhos e riam de seus profetas, até que a ira de Deus se desencadeou sobre o seu povo e não houve mais remédio. Ruína de Jerusalém. Então, Deus suscitou contra eles o rei dos cadeus, que no próprio edifício do santuário mandou matar seus jovens e não poupou o adolescente, nem a donzela, nem o ancião, nem a mulher de cabelos brancos. O Senhor lhe entregou tudo. Nabucodonosor mandou tirar todo o mobiliário do templo, tanto os objetos grandes como os pequenos, os tesouros do templo, os do palácio real e os dos chefes, para transportá-los à Babilônia. Incendiaram o templo, destruíram os muros de Jerusalém, entregaram a chama seus palácios, e todos os tesouros foram lançados à destruição. Nabucodonosor deportou para a Babilônia todos os que tinham escapado à espada, e eles se tornaram seus escravos, dele e de seus filhos, até o advento do domínio persa. Assim se cumpria a profecia que o Senhor tinha dado pela boca de Jeremias, até que a terra desfrutasse os seus sábados, pois a terra ficou inculta durante todo esse período de desolação, até que se completaram 70 anos. O edito de Ciro. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, a fim de que se cumprisse a profecia do Senhor posta na boca de Jeremias, o Senhor excitou o espírito de Ciro, rei da Pérsia, e este mandou fazer em todo o seu reino a viva voz e também por escrita a seguinte proclamação: Assim fala Ciro, rei da Pérsia: O Senhor, Deus do céu, deu-me todos os reinos da terra e me encarregou de lhe construir um templo em Jerusalém, que está na terra de Judá. Todo aquele dentre vós que for do seu povo, esteja seu Deus com ele, e ele para lá se dirija. E aqui termina o livro de Crônicas, o segundo livro de Crônicas. Deus te abençoe, até amanhã.